Caras santomenses, caros santomenses, o MLSTP gostaria de augurar os votos de esperança a todos os santomenses e desejar que o mesmo espírito que norteou os nacionalistas a lutarem pela independência nacional deve, hoje, prevalecer contra o medo, a tirania, a divisão e a pobreza instalados no país. Povo de São Tomé e Príncipe, face à situação política em que o atual poder, usando todas as faculdades, conseguiu, ao arrepio das normas constitucionais e legais, impor um processo de ditadura, permitindo o alinhamento de diversas instituições que, ao seu tempo, hão de legitimar e sacralizar o mesmo poder. Fica patente o envolvimento do Presidente da República, pois que, enquanto alto magistrado da nação, deveria atuar como garante da Constituição e defensor do regular funcionamento das instituições, este age obstinadamente nas vestes do vice-presidente do partido ADI. O MLSTP considera que os mesmos fundamentos que protelaram até hoje a implantação do Tribunal Constitucional continuam válidos e, tendo em conta o contexto econômico e financeiro do país, outras prioridades estão acima desta que o Presidente da República, o Primeiro-Ministro e o partido ADI reputam de importância extrema para a nossa democracia. Ao defender de modo intransigente a criação do Tribunal Constitucional, mesmo perante a violação da Constituição, é notória a orquestração de um plano ardilosamente preparado para que o atual poder possa permanecer contra as escolhas dos santomenses nas urnas nas próximas eleições. Enquanto que os hospitais e centros de saúde clamam por medicamentos e dezenas de santomenses morrem por falta destes, o poder continua na sua senda de propaganda barata, banalizando o mais importante, que é melhorar o cotidiano dos santomenses, que se transformou num pesadelo. O Presidente da República promulga conscientemente um pacote legal, eivado de vícios constitucionais, em violação da Constituição e do princípio de separação de poderes, e se arroga de atribuições que não tem, usurpando as funções eletivas adstritas ao outro órgão de soberania, destituindo 2 juízes do Tribunal Constitucional, provocando vacatura de cargo, situação inadmissível que configura em crime e golpe contra o regime jurídico constitucional vigente. Caras santomenses, caros santomenses, a exigência constitucional não cede perante as alterações políticas. O princípio constitucional não se volatiliza no seu objetivo de otimização do funcionamento do sistema, permitindo que razões políticas legítimas da maioria sobreponham a minoria na eleição do juiz que vai incorporar uma instituição de soberania como é o Tribunal Constitucional. O legislador ordinário não pode desonerar, sob pena de inconstitucionalidade, o processo de eleição de juízes da exigência constitucional de ser protegida por uma maioria qualificada de 2/3 que põe o alargamento da base de indigitação, despartidização e eleição dos mesmos. Os argumentos trazidos ao público pelo Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral da ADI reforçam a ideia que tudo vale para que os santomenses continuem a ser enganados, pois é incompreensível e falaciosa a argumentação de que o Tribunal Constitucional vai resolver os ilícitos comuns que emergem da prática social. Perante o acórdão proferido pelo Supremo Tribunal de Justiça, que confirma a inconstitucionalidade das disposições sobre o modo de eleição do juiz do Tribunal Constitucional, o MLSTP insta o Presidente da República e as demais instituições a acatarem a decisão deste órgão de soberania nos termos do artigo 22 da Constituição.
a persistência do Partido ADI, do Presidente da República, do Primeiro-Ministro, em seguir um sentido contrário a esta decisão, colocará São Tomé e Príncipe no imbróglio de consequências inimagináveis e regressivas do nosso processo democrático. O novo horário imposto pelo governo do ADI, sem a prévia escutação dos santomenses, é violador dos direitos e práticas seculares deste povo e até da própria natureza. As nossas crianças, que caminham longas distâncias para a escola, são as mais prejudicadas. A ausência de rigor neste processo delicado confirma, uma vez mais, a prepotência e o desamor deste governo. O MLSTP, perante os problemas sociais que o país enfrenta, perante a crise instalada entre os órgãos de soberania, pois abundam queixas-crimes, perante o clima de medo instalado, apela a todos os dirigentes, militantes, simpatizantes, de Cauê a Pagué, a se manifestarem, porque a nossa democracia está em perigo. Povo de São Tomé e Príncipe, vamos um tubuê, vamos cheluar dessa feira, punda, leda lá missawa. Com a criação desse novo tribunal constitucional continuam válidas. Entretanto, na sua opinião, no meio dessa confusão toda aí que nós, os leigos, enfim, estamos a assistir, o Presidente da República tem competências para admitir os juízes? Trata-se de saber se o Presidente da República tem competências para admitir juízes. Bom, nós estamos a falar de dois órgãos de soberania diferentes. Estamos a falar do Poder Judiciário, por um lado, e o Presidente da República está à cabeça do Poder Executivo. Então, são dois órgãos completamente distintos e a particularidade do órgão judiciário é de funcionar com isenção, com independência, sem interferência dos outros órgãos, particularmente dos órgãos de natureza política. Compreende-se por aí que os juízes, sendo representantes, sendo membros do órgão do Poder Judiciário, têm o seu sistema próprio de surgimento, de funcionamento e de demissão. E não convivem com essa prática ou com essa situação de haver intromissão no sistema para poder operar a destituição de juízes. Portanto, convém que se respeite bem essa separação, essa demarcação, porque senão nós estaremos a enviar sinais um bocado preocupantes, porque as pessoas que nos olham, que nos observam, querem um sistema judiciário credível. Se mandarmos sinais de intromissão, pode não ser credível para o país. Portanto, para ser claro, é que são dois sistemas diferentes, dois poderes diferentes, cada um com sua ordem de funcionamento, e um não pode se intrometer no outro. Ainda na sequência disso, o secretário-geral da ADI dizia que, em última instância, enfim, quem deverá decidir sobre essa questão é o Parlamento, porque é representante do povo, embora a Justiça dite em nome do povo, mas, em última instância, os deputados é que são os representantes do povo. Não sei se... O problema que se põe é que nós temos o poder legislativo, temos o poder judiciário, temos o poder executivo, a estrutura tradicional de um Estado. E o poder executivo, o poder legislativo, efetivamente, acolhe no seu seio representantes do povo. E acolhe nos seus seios representantes do povo com a função de fazer a lei, de exercer o poder legislativo. Mas não pode exercer o poder legislativo fora da Constituição. Tem de respeitar a Constituição. É por isso que surge o controle da constitucionalidade. Porque se o poder legislativo viola a Constituição, tem que haver o controle da constitucionalidade para dizer se a Constituição foi violada ou não. É o quadro, é o ponto da situação, é o quadro que existe. Portanto, o legislativo, apesar de ser representante do povo, não pode violar a Constituição. E é por isso que há o controle da constitucionalidade, para saber se a Constituição está sempre a ser respeitada.
Exatamente como os deputados são eleitos, os juízes dizem a justiça também em nome do povo. Portanto, qualquer intromissão, qualquer imiscuição, qualquer insurgimento numa outra área que não seja a área que estejam cometidas na Constituição, portanto, fere o princípio da separação de poderes. Nós estamos a falar, na nossa Constituição, na nossa solidariedade jurídico-legal, temos, portanto, 3 órgãos de soberania. O órgão executivo, que é bicéfalo, isso significa que temos o Governo e temos o Presidente da República, temos a Assembleia, portanto, que é o órgão que produz as leis, portanto, e temos os tribunais que exercem a justiça no nome do povo. Portanto, todos esses órgãos são, de certa forma, legitimados e são oriundos da vontade popular. Portanto, o Presidente não pode, de maneira nenhuma, destituir os juízes, como a Assembleia, portanto, não pode ela mesma fazer a sua autocensura. Quer dizer que toda norma produzida, ela deve passar pelo crivo do Tribunal Constitucional, que se eventualmente estiver eivada de vícios. E há um trabalho que é preliminar na produção legislativa ou que a legística ordena e que todos os deputados o sabem. É que antes mesmo de emitir qualquer parecer, os projetos entram para a Assembleia e vão diretamente a uma comissão especializada, justamente que faz esse trabalho de enquadramento, uma primeira expurga daquilo que é aspectos eventuais que ferem a Constituição. Portanto, que é a primeira comissão, portanto, pode haver alteração do figurino hoje atual da Assembleia, mas é a Comissão para Assuntos Políticos, Jurídicos e Constitucionais que faz a priori este trabalho, para que os deputados possam, em sede própria, na plenária, ajuizar já sobre um projeto de lei que não esteja ferido de inconstitucionalidade. Portanto, este trabalho de peneira começa mesmo na própria Assembleia. E, claro, os deputados têm também esta faculdade, se eventualmente as normas estiverem feridas de inconstitucionalidade, poderem eles recorrer, portanto, à fiscalização preventiva da norma através do recurso ao Tribunal Constitucional. Portanto, as coisas estão perfeitamente balizadas na nossa Constituição. Não pode o Presidente da República destituir, não pode a Assembleia Nacional se imiscuir no exercício do Poder Judiciário. É só para precisar, né? O artigo 125 da Constituição. Artigo 125 da Constituição, número 1. Os juízes são inamovíveis, não podendo ser transferidos, suspensos, aposentados ou demitidos, senão nos casos previstos na lei. Eu acho que está claro. Nem precisa de interpretação. Eu queria fazer uma pergunta. Nós temos 2 situações nesse momento. Uma é a promulgação pelo Presidente da Lei Orgânica do Tribunal Constitucional e outra é o acórdão do Tribunal dessa lei por inconstitucionalidade. Qual das 2 decisões vai prevalecer? Sempre na mesma lógica de sempre, né? De separação de poderes. E o artigo 69 da Constituição, se a memória não me falha, remete para a separação de poderes, mas também para a interdependência entre os poderes. Mas no quadro da Constituição. A interdependência existe no quadro da Constituição. E em matéria de promulgação da lei, ou a matéria de formação da lei, produção da lei, o que é que a Constituição nos diz? Que as propostas podem vir de dois pontos. Podem vir do governo, podem vir dos próprios deputados. Podem vir em forma de projetos de lei e podem vir em forma de propostas de lei. Chegados à Assembleia, é votado e, se é votado por maioria, toma forma de lei. Ora, é um trabalho, estamos a ver a interdependência. Pode vir com uma proposta do governo, é aprovado pela Assembleia, mas depois vai para a promulgação do Presidente. A interdependência está aí. E a interdependência que nós pudermos, quisermos continuar mais nessa traçabilidade da interdependência,
nós vamos ver que, se houver dúvidas sobre a constitucionalidade da lei, ainda o tribunal que exerce as funções do Tribunal Constitucional para se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei. Ora, colocou a questão de saber qual das duas decisões tem mais forças, se eu bem compreendi. A promulgação do Presidente ou o acórdão do Tribunal que declara inconstitucionalidade de algumas das disposições da lei. Nós temos o artigo 122, número 2 da Constituição, que nos diz claramente: as decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras autoridades. Nessa separação, quer dizer que a função jurisdicional é exclusivamente jurisdicional e a função política-administrativa é exclusivamente função política-administrativa. Se nós não estamos de acordo com uma decisão de justiça, o único caminho que nos resta é recorrer contra ela. Nós não nos podemos insubordinar contra ela. Agora, é verdade que nós estamos perante uma decisão do Tribunal Constitucional, que é a última instância na matéria, que não dá possibilidade de recurso. E é por isso que as decisões do Tribunal Constitucional têm que prevalecer. Porque nós estamos no âmbito de uma decisão jurisdicional e o administrativo ou político não pode contrariar a aplicação de uma decisão jurisdicional. Porque está a ver, se nós não encontrarmos um ponto de harmonia para que a sociedade esteja pacificada, se as decisões dos tribunais perdem a força, nós vamos entrar numa situação de anarquia, onde vai haver insatisfeitos, onde haverá o risco de cada um perdendo confiança na justiça porque as suas decisões perdem força, cada um pode recorrer às suas próprias possibilidades para fazer as suas próprias justiças, com as suas próprias mãos. Isso é um risco. Agora, nós temos que depositar confiança nas decisões de justiça. Se não o fizermos, estamos a criar situações um bocado complicadas. Eu tinha uma pergunta. O tribunal já decidiu e vemos que há uma discordância. O presidente insiste que o seu ato é legal, não é inconstitucional, e recentemente o primeiro-ministro demonstrou o apoio na decisão do presidente em promulgar a lei, e portanto há um contraditório neste meio. Sabendo que as decisões dos tribunais, como acabou de dizer, deve ser obrigatória, né, para todas as entidades no tribunal, o que o MSTP irá fazer caso não se aceite esta decisão? Primeiro é preciso entender uma coisa, e já o meu camarada explicou. A Constituição e as demais leis da República fornecem uma série de mecanismos até nós chegarmos à última instância, que é o Tribunal Constitucional. E, estando uma lei com o Sr. Presidente para promulgação, de forma facultativa, portanto não é imperativa, o próprio Presidente pode fazer esse exercício. A Constituição permite ao Presidente de também requerer a fiscalização preventiva junto aos tribunais. E este exercício até é um exercício que está sedimentado numa prática palaciana no nosso sistema democrático. Todos os outros presidentes assim o faziam. Qualquer norma que normalmente suscitasse alguma dúvida, o Sr. Presidente da República pode, porque tem esta faculdade de também requerer, portanto, o exame de fiscalização do Tribunal Constitucional. Ora, mas há uma coisa que todos temos que estar de acordo, é que o juiz decidiu, está decidido, para ter segurança jurídica das pessoas e do sistema. Ninguém está acima da lei. Mesmo o senhor Presidente da República, com o devido respeito, não está acima da lei. Há uma decisão, um acórdão do Tribunal Constitucional, o Supremo Tribunal, em vez do Tribunal Constitucional, que declara que as normas que visam a eleição do juiz do Tribunal Constitucional, portanto, estão feridas de inconstitucionalidade. O Presidente da República e as demais instituições da República tenham que acatar a decisão do Tribunal. Caso não acatem,
como nós temos no nosso comunicado, estaríamos a abrir uma autoestrada de consequências inimagináveis. Quer dizer que o próprio cidadão pode não acatar qualquer outra decisão que emane de uma instância superior e entramos numa senda de um Estado que não tem lei, um Estado sem direito e sem regras. E até agora o nosso Estado, portanto, é gerido por normas e por uma pirâmide de normas previamente estabelecida. Portanto, ao não acatar, o Presidente da República e as demais instituições estariam a violar todas as regras de um Estado de Direito democrático. Eu acho ainda que se pode dizer sobre isso é que nós, infelizmente, chegamos a uma situação de imbróglio e temos de desfazer os nós. Temos de desfazer os nós e é por isso que eu acho que a nossa contribuição deve ser construtiva. Chegamos a esse ponto porque eu acho que a montante não houve a concertação. Não houve a devida concertação. Porque nós estamos numa comunidade nacional, há assuntos que interessam a vida de todos nós. E quando nós chegamos ao ponto de termos de tratar de assuntos que interessam a cada um de nós, é bom que haja concertação. Há instituições políticas, existem poderes locais, distritais, e é bom que nós temos quadros institucionais, políticos, administrativos, que permitem a concertação. Acha que nesse clima que a situação está, como as coisas estão, enfim, esses pressupostos vão ser levados em prática para que, enfim, se consiga repor as coisas no seu caminho? Eu acredito que o ser humano é um ser racional. Eu acredito que nós todos queremos uma sociedade harmonizada. Eu acredito que nós todos trabalhamos para São Tomé e Príncipe. E eu acredito que, na base desses pressupostos, mesmo que nos falte vontade, temos que cultivar, encontrar essa força interior para nos atribuir essa vontade. Neste imbróglio jurídico-constitucional, há um ator que tem responsabilidades acrescidas. E este ator chama-se Presidente da República. Porque é ele a quem a Constituição confere a responsabilidade de garantir o regular funcionamento das instituições e justamente salvar a democracia. Portanto, neste cenário, o Sr. Presidente da República terá que dizer algo. E é ele que deve responder a esta questão. Como sair disto? Porque a ele cabe justamente defender a Constituição e as leis da República, e não o inverso. A introdução foi, não sei se haverá mais questões a volta disso, fez referência à questão do novo horário. Temos aí um economista na mesa, já agora. E um dos argumentos apresentados foi a melhoria, a contribuição para a melhoria da situação económica, a poupança de energia, etc. Qual é o comentário? A primeira coisa que gostaríamos de fazer era desafiar os órgãos competentes a nos mostrar o estudo, alegados de tudo que foi feito. Porque, pelos vistos, nós não vemos evidências, não há evidências que possam consubstanciar aqueles argumentos segundo os quais haveria mais poupança ou coisa parecida. Pelo contrário, está bastante evidente que embaraços de muitas famílias, de muitas crianças e de muitas famílias que surgirão por causa da mudança de repente e injustificada de horário. Portanto, gostaríamos realmente de apelar que esses estudos fossem publicados para percebermos efetivamente o que é que se passou. Mas não esses estudos, qual é a sua apreciação? Nós não temos estudos. A apreciação que temos é que não há evidências que demonstrem que acordar mais cedo, quer dizer, pôr as crianças a saírem de casa à madrugada, na escuridão, desde de zonas mais distantes para virem à escola,
que isso possa ser tão bom. Pelo contrário, está muito mais evidente que isso vai obrigar a mais utilização de energia, inclusive de manhã, o que não acontecia antes. Eu agora, quando acordo, às 5 horas de agora, implica acender luz na minha casa, para preparar-me para vir para o serviço. É o contrário daquilo que eu ouvi dizer por parte das autoridades governativas. Lamentavelmente, nós todos pensamos e consideramos que estamos perante mais um improviso deste governo. Qualquer processo dessa natureza deveria ser precedido de uma grande consulta popular, ou de um processo de auscultação. E qualquer processo legislativo, no âmbito da logística, é preciso sempre de consulta, é preciso ouvir as pessoas. Temos um país com uma prática instalada que é secular e, momentaneamente, de repente, vemos que esta prática é abalada, é retirada das pessoas. E sobre esta prática há direitos que são construídos com base nisto. Portanto, eu penso que o impacto não é meramente econômico, é um impacto que pode ser emocional, é um impacto social na vida das pessoas. E eu questionei ao Sr. Presidente da República, nós, o MLCP, questionamos na audiência ao Sr. Presidente da República o que é que está-se a passar verdadeiramente, o que fundamenta o governo a tomar uma decisão tão complexa, sem verdadeiramente sobrepesar todos os aspectos inerentes a esta questão tão delicada. E o Sr. Presidente respondeu que é mudança, mudança é mudança. Mas o que significa isto, mudança? E eu disse ao Sr. Presidente, nós temos crianças que saem de Santa Luzia até Guadalupe a pé, no meio do mato. E estas crianças agora, em vez de saírem às 4, saem às 3 da manhã. Quem garante a segurança, proteção física destas crianças? Nós temos as nossas palaiês que vêm de longe, à noite. Quem garante a segurança dos seus produtos e delas próprias? Portanto, não se pode ver o lado economicista apenas da questão. Compreendo, mas há outro lado também. E nós perguntávamos a nós, mas será que o galo de Santo Tomé passa a cantar a 1h da manhã? Porque é contra a natura. Nós estamos no Equador, longitude zero, latitude zero. E é a partir do Equador que se definem as grandes linhas do transporte ou das velocidades do cruzeiro e etc. dos voos. Será que a nossa atuação sobrepesou esse aspecto dos voos de longo curso? Portanto, Santo Tomé é um país que está no Equador e que tem a sua importância estratégica justamente por estar no Equador. No centro do mundo. É por isso que tem a hora que tem. Portanto, todos esses aspectos deviam ser sobrepesados e com alguma cientificidade. O facto de vir dizer que se poupa mais algum tostão, pode-se até gastar milhões poupando tostões neste aspecto.